Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. Podemos nos tornar ou sermos inimigos da cruz de Cristo? Podemos. Podemos até sermos religiosos e sermos inimigos da cruz. Podemos até falar de Cristo, mas sermos inimigos da cruz. Quando isto acontece? Quando estas coisas de fato se tornam realidade e nós nos tornamos ou somos inimigos da cruz? Pela maneira como vivemos, a maneira ou a motivação que fazemos as coisas, pela maneira que nós andamos neste mundo e o quanto nós conhecemos e nos sujeitamos à palavra de Deus, à vontade de Deus, ou não, por falta de entendimento ou por decisão de seguir em frente segundo um entendimento que não traduz o reino de Deus e não revela a glória do Pai. É isso que precisamos entender. Por isso, quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 17 ao 20, diz assim: Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas, pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A motivação pela qual fazemos as coisas. Nós não estamos falando do que nós fazemos, mas sim da razão pela qual fazemos as coisas. A nossa motivação é fundamental e é aonde calcamos tudo o que fazemos. Vamos lá, podemos, por decisão própria, querer dominar as pessoas, impor nossa forma de pensar, queremos exigir delas a responsabilidade de nos dar o que nós desejamos e queremos. Nós manipulamos, nós podemos tratar as pessoas de forma que elas possam fazer tudo que nós desejamos. E assim, mas o que nós estamos buscando é na realidade que ela nos dê o seu dinheiro, sua riqueza, para que a gente tenha riqueza e possa viver confortavelmente manipulando, extorquindo-as. Isto é manipulação, isso é dominar, isso é agir impondo medo nas pessoas e trabalhando a sua ignorância. Isso é de Deus? Não. Isto é do homem, na realidade isto é do diabo, que nos ensina a pensar desta maneira. Usamos das pessoas para atender os nossos interesses. E nós temos graus diferentes para isso. Simples detalhes ou até mesmo a manipulação, como nós vemos espalhado no mundo, sobre esta questão de explorar as pessoas para atender os nossos interesses, usar das pessoas para os nossos interesses. Isto é de Deus? Não. Isto é do diabo. São pessoas que vivem segundo a forma de pensar deste mundo, buscando o próprio interesse. O Deus deles é o ventre, seus interesses, sua vontade. Então, isso que a gente precisa entender. Mas isto são graus diferentes também. Pelo simples fato de eu manipular, ou usar, ou buscar uma pessoa porque ela pode satisfazer os meus desejos e atender os meus interesses, isto não é de Deus. Isto é do diabo. Posso não querer o seu dinheiro, mas o seu conhecimento, o seu entendimento, a sua forma de agir, porque ela cumpre e se adequa ao meu interesse. E eu uso, manipulo para isso. Isto é de Deus? Não, isto é do diabo. O que a gente precisa entender é isto. Quando eu imponho às pessoas para que elas façam as coisas fundamentadas no medo, um medo que
que usamos fora da palavra de Deus, embora usemos a palavra de Deus, a motivação é para que elas mantenham no caminho por imposição, por regra, por obediências à regra, isto é do diabo, isto não é de Deus. Qual o nosso papel? Qual a nossa responsabilidade? Que Paulo fala, olha, não podemos viver segundo a maneira de pensar do mundo. Implique isso, ou seja, não é uma questão dos resultados que alcançamos, mas, e também, não é dizermos para as pessoas o que elas precisam fazer, mas ensiná-las sobre a verdade, sobre o caminho, trazendo novo entendimento para que não sejam religiosos, pois não se trata de impor às pessoas o que pensamos, mas de conduzi-las a conhecer o Pai, para que ela, entendendo quem é, possa viver na plenitude da vontade de Deus, revelando o reino e a glória do Senhor. Nós precisamos crescer, amadurecer, compreender a vontade do Pai, possamos viver na plenitude do querer e do andar, naquilo que seja a tradução da oferta de Cristo. Não é para nós, não é para alcançarmos, não depende da nossa força, não depende dos nossos resultados, mas de compreendermos que dependemos inteiramente da graça, que vivemos pela graça, que a nossa oferta é uma oferta como de Cristo, uma oferta de amor em favor das pessoas para que elas conheçam, só para que conheçam a vontade de Deus, ensiná-las sobre a vontade de Deus, levá-las ao conhecimento da vontade do Pai, para que seja um instrumento de justiça, expressão da graça de Deus neste mundo. Que a gente amadureça, que a gente entenda, que a gente viva na plenitude da vontade do Pai, sendo instrumento, sendo oferta, sendo expressão da graça maravilhosa, do amor maravilhoso de nosso Deus neste mundo. Amadurecendo, crescendo, revelando todo o amor de Deus no mundo. Que a gente entenda isso, que a gente não seja inimigo da cruz, agindo segundo o pensamento natural, mas que sejamos de Deus a oferta em favor das pessoas para que elas conheçam o Pai e sua vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.